Nas imagens vemos o pessoal do Bombeiro Comunitário do Rebouças, Moleta e Rogerinho trabalhando de mangas arregaçadas, tentando salvar o que podia de alguns moradores. Aqui já as imagens mostram o asfalto totalmente coberto quando ainda a chuva era intensa. Mas isto foi o mínimo do que pudemos registrar com nossa filmadora. Porque depois a água subiu muito mais e ficamos impossibilitados de trabalhar no meio da chuva, até mesmo porque tivemos que nos abrigar num local mais alto, porque a água já dava pela cintura. Como disse, aqui é o registro do que pudemos fazer enquanto as águas subiam. Nós procuramos dar apoio aos vizinhos e enquanto isso, quando retornamos alguns minutos depois, já estávamos também com a casa totalmente tomada pelas águas. Aqui observa-se uma casa quando ainda começamos o nosso trabalho de reportagem filmando. Esta é uma das primeiras casas da Avenida Francisco Perússulo, próximo ao campo do Atlético Rebouças, quando começou a ser invadida pelas águas. Este só o começo. Nós estávamos no local, filmamos um pouco, enquanto que também é claro que ajudamos o pessoal a recolher móveis, tentando fazer com que a água não adentrasse. Mas foi impossível, pois em poucos minutos a água ganhou uma proporção tamanha gigante e aí tivemos que abandonar. Saindo do local, vindo para próximo do campo, já com a água praticamente pela cintura. Aqui nós vemos pessoas andando pela água, e isto é o asfalto. Agora a máquina da prefeitura rodando um pouquinho mais para cima, tentando derrubar o muro do campo. Depois, senhores, notarão pelas imagens quando foi derrubado o muro do campo, tentando dar escoamento aos veículos e até mesmo pessoas e quem sabe até caminhões. Mas isto não ocorreu porque o terreno já estava bastante alagado. Mesmo derrubando o muro, ficaram pedaços, entulhos, enfim, de tijolos, e aí os veículos não conseguiram passar. Aqui ainda estava começando a vir de cima a água pelo asfalto. Aqui notamos o centro da cidade de Rebouças. Aqui a farinheira de Cristiano Pianaro Ângelo. Como diz ali, terça-feira, 10 de junho de 2014, 4 dias após as 9 horas da manhã. Nós registramos ainda um grande volume de águas próximo à farinheira do Cristiano, bem como tomando a rua Adolfo Stadler. Casas tomadas ainda pela água, mesmo passados 4 dias da enchente. Continuamos o nosso trabalho de reportagem, mostrando agora parcialmente a Avenida Adolfo Stadler, ainda tomada pelas águas 4 dias depois. Houve uma demora, uma lentidão no baixamento das águas. Onde temos o nosso estúdio, Avenida Francisco Perússulo, baixou com um dia a água. Baixou, que eu digo, que saiu de dentro das residências. Ainda continuou, melhor dizendo, com água até passado 2 dias, assim que ganhou a cabeceira do rio. Mas embaixo, nos pontos mais baixos da cidade de Rebouças, como nota-se aí pelas imagens, a água totalmente tomada na Avenida Adolfo Stadler. Às 9 horas da manhã de terça-feira, nos deparamos na rua Argemiro de Paula, com caminhões que tentaram passar pela ponte e ficaram com medo porque não se sabia exatamente o que poderia ter acontecido embaixo da ponte. Com o peso dos caminhões, poderia até ceder.
Então o pessoal foi até uma altura, recebeu orientações e a maioria dos caminhoneiros acabaram retornando, não tendo coragem e, por que não dizer, até usando de sabedoria, retornaram. Veículos pequenos todos passaram. Depois de algum tempo assim que baixou mais as águas, então foi verificado de que a ponte não oferecia riscos. E aí os caminhões passaram. Aqui são fotos da Avenida Francisco Perússolo, Rebouças, quando estava sendo tomada pelas águas. Como disse e repito, infelizmente o nosso trabalho foi prejudicado, pois não tivemos condições nenhuma. Pois tivemos que nos abrigar e abrigar vizinhos e a família, e não tivemos tempo hábil para continuar filmando, pois procuramos dar apoio aos vizinhos. Aqui é já uma casa tomada pelas águas. Passado 15 minutos, foi realmente um Deus nos acuda. Aqui pelas fotos, era o início. Aqui se vê um apetrecho da farinheira do Cristiano tombada. Propriedade da família de Vermir da Luz Pereira, já com tudo aquilo que molhou, aquilo que destruiu, foi jogado para fora. Aqui muros arremessados pela água tombaram. Este é o muro do campo do Atlético, o pessoal da prefeitura derrubou para tentar dar escoamento a caminhões e pessoas, mas o que infelizmente a água subiu muito depressa e não houve tempo. Aqui móveis na Avenida Francisco Perússolo, computador. Logo mais vemos também televisões. Aqui todo este amontoado é na beira do campo do Atlético. Como disse aqui, ó, televisão, móveis, tudo perdido. 100% perdido da maioria das propriedades na Avenida Francisco Perússolo, próximo à piscina, próximo ao campo do Atlético em Rebouças. Aqui uma das residências da Avenida Francisco Perússolo, que foi totalmente tomada pelas águas. Nota-se aí o tamanho do prejuízo, perda total. Nós fomos seguindo na Avenida Francisco Perússolo e notamos, como notam os senhores, vê pelas imagens, como se fosse uma devastação de guerra. Realmente uma cena crítica. O mais crítico e mais difícil não foi ver este amontoado de móveis, colchões, eletrodomésticos. Não foi. O mais difícil é conversar com as pessoas, essas pessoas, algumas desesperadas, chorando, algumas até com depressão, que é o caso que tivemos que presenciar, pessoas levadas ao hospital, inclusive doentes, tudo em consequência desta catástrofe que ocorreu na cidade de Rebouças. Aqui o grupo escolar de Rebouças, filmado alguns dias depois. Já tinha baixado um tanto da água. Essa marca pontilhada de vermelho é para mostrar onde pegou a água, bem antes do grupo escolar. É próximo à papelaria Villani. Imagens da próxima rodoviária de Rebouças, onde, com o mínimo de chuva já alaga, nem se fala, como disse o pessoal, aproximadamente 400 milímetros de chuva derramada nos últimos dias. Aí alagou tudo mesmo. Aqui, como disse, próximo à rodoviária de Rebouças. Nesse trecho, digamos até que seria normal, sempre que chove um tanto quanto demasiado, este local alaga mesmo. Agora, o que nos chamou a atenção foi em locais de Rebouças que nunca chegou a água até as residências, e desta vez casas, algumas até ficaram só com o telhado de fora. Por incrível que pareça, a maior das maiores enchentes na cidade de Rebouças. Aliás, o que não foi diferente também em 70 e poucas cidades do Paraná. 10 mortos até o momento em todo o Paraná. Rebouças, felizmente, nenhuma vítima.
Houve salvamentos diversos, mas felizmente nenhuma vítima. Aqui o velho Fusca debaixo d'água. Esta rua é a rua Stefano Bialakafka, que dá saída para Rio Azul. Filmamos também na terça-feira. Passou domingo, passou segunda, na terça-feira, 9 horas da manhã, foi realizado esta filmagem. Ainda a água continuava baixando, mas muito pouco. Aqui o centrão da cidade de Rebouças, posto Mairinque, tomado pelas águas. Autoposto Mairinque. No Cor-de-Rosa, loja Ellen, também tomada pelas águas. Aqui a Avenida Antônio Franco Sobrinho, Matuchac Móveis, tomada pelas águas. Aparece a sombra, o reflexo, melhor dizendo, e dá a impressão de que a água está baixa. Mas é só observar que está praticamente pela metade do prédio. Aqui mais ao lado, uma casa antiga da Rede Ferroviária Federal, tomada pelas águas também, onde na frente fica a praça. Aqui essa imagem que corta o Rio Barreiro. Pessoal usando o local que é seco, naturalmente, e agora tomado pelas águas, pessoal dando um giro com um barco, com um bote motorizado. Aqui é todo o local seco, mas agora tomado pelas águas. A água chegou exatamente na altura desta antena parabólica. Agora já baixando, é claro, e bastante a água, passado 2 dias. Prosseguimos com imagens. Sequência agora, ainda continuamos próximo ao campo do Atlético, mostrando de que mesmo após 2 dias, a água continua reinando, baixando muito devagar. Aqui nós damos um zoom no nosso aparelho e alcançamos onde passa o leito do rio. Aqui já é fora do rio, todo este alagado é fora do leito do rio. Aqui voltamos à Avenida Adolfo Stadler. Este ônibus está ali para evitar a passagem, porque o pessoal precisa fazer limpezas e um carro atrás do outro perturbando o trabalho. Então o pessoal achou melhor de colocar o ônibus em pontos estratégicos, impedindo de que pessoas passem, para que não atrapalhe aqueles que foram prejudicados pelas chuvas e agora estão tentando tirar a lama de dentro da casa. E diga-se de passagem, nós aqui também no nosso estúdio sofremos com a invasão das águas e vimos o quanto é difícil tirar toda esta lama que fica após baixarem as águas. Este é o nosso pequeno documentário do que pudemos realizar nas enchentes junho de 2014. A Caraíba News no plantão de notícias. Continuaremos de atalaia. As últimas notícias a qualquer momento, se um fato vier a justificar.